Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Vamos mais uma leitura. Como você já deve ter percebido, hoje eu estou muito alegre porque finalmente consegui retirar a tipoia. O médico disse que nesse primeiro momento está descartado a possibilidade de fazer uma cirurgia e isso me trouxe muita felicidade. Eu agradeço a Deus pelas suas orações. Vamos ao texto? Filipenses, capítulo 4. Acompanhe o que diz o versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu acredito que nenhum ser humano deseja viver uma vida miserável. Não está nos nossos planos a dor, o sofrimento e a angústia. Ninguém em sã consciência quer andar por esse caminho, muito pelo contrário. Eu acredito que um ser humano em sã consciência, ele está em busca da felicidade. Acontece que muitos não a encontram e eu fico me perguntando por quê. Pode ser que não encontre o caminho da alegria, o caminho da felicidade, porque não sabe o que está procurando ou não sabe o significado da alegria. Nós temos a tendência de associar a alegria aos momentos de conquista ou então aos tempos de lazer e de diversão. Paulo, hoje, na leitura que nós estamos fazendo, ele vai nos mostrar, e eu espero que o Espírito Santo abra o seu entendimento, ele vai nos mostrar que a alegria que vem de Cristo não é uma alegria baseada na situação. Paulo vai fazer aqui uma distinção entre a alegria produzida pela situação e a alegria resultado de uma convicção. Hoje eu comecei falando com você baseado na alegria da notícia que eu recebi que não vou precisar fazer uma cirurgia. Essa é uma alegria circunstancial, mas não é desse tipo de alegria que o apóstolo Paulo aqui está falando. Vale também lembrar, Paulo não está somente falando de alegria, mas ele está alegre, mesmo estando preso e tendo que resolver preso uma série de problemas que a igreja está vivendo. E essa alegria, você já deve ter percebido, ela não vem do momento, ela vem das suas convicções. Uma outra coisa interessante, nesse momento do texto, Paulo, que já falou muitas outras vezes sobre alegria, e nessa carta ele fala 19 vezes, nesse momento aqui, Paulo não está falando de alegria como um substantivo feminino, mas aqui ele vai usar a força do verbo. Ele vai usar o verbo regozijai-vos. Numa outra versão, ele vai usar alegrem-se, que quer significar a mesma coisa. E eu quero então, na nossa reflexão de hoje, eu quero me basear no verbo. Eu quero levar você a aprender ou a identificar alguns aspectos desse verbo e que Deus nos ajude na aplicação das lições. A primeira coisa, então, que eu quero chamar a sua atenção sobre esse verbo regozijai-vos. Primeira coisa, esse verbo está no imperativo afirmativo. O que significa isso? Paulo aqui não está dando um conselho. Paulo não está apresentando uma sugestão. Paulo não está aqui fazendo um pedido à igreja. Paulo está dando uma ordem. E se ele está dando uma ordem em nome de Deus, significa que Deus então espera dos seus ouvintes uma resposta, uma atitude a essa ordem. E inclusive deixar de praticar essa ordem, deixar de seguir esses mandamentos, nos coloca em uma condição de falta diante de Deus. Uau! É isso mesmo!
Paulo está dando aqui uma ordem, é um mandamento, não é uma sugestão. Primeira lição, o verbo está no imperativo afirmativo. Segunda lição que a gente pode tirar desse verbo, esse verbo ele está no plural. Alegrem-se ou regozijai-vos sempre no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que essa alegria não é um privilégio de um grupo restrito de pessoas dentro da igreja. Paulo está dizendo que essa alegria não é uma alegria para ser experimentada, não é uma alegria para ser vivida por um grupo privilegiado. Isso aqui é para os líderes, isso aqui é para os pastores, isso aqui é para os missionários, isso aqui é para os evangelistas. Não, não. Isso aqui é para toda a comunidade cristã. Todos aqueles que estão em Cristo, eles precisam se regozijar. E o terceiro aspecto desse verbo que eu quero chamar a sua atenção é que esse verbo está no presente. E no grego isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque o verbo no presente, ele significa uma ação contínua. Algo da qual você precisa se apropriar e continuar se apropriando. É algo crescente na vida cristã. Então, quando está dizendo assim, alegrai-vos, está subentendido, estejam crescendo, que o reservatório de vocês de alegria esteja aumentando cada vez mais. Não é uma alegria hoje, mas uma alegria constante. Por isso que o texto ainda vai usar a frase, alegrai-vos sempre no Senhor. Então é uma alegria que o nosso reservatório vai aumentando de uma maneira ilimitada por causa da nossa convicção. Eu ainda quero falar desse verbo. Falamos que está no imperativo, é um mandamento. Falamos que está no plural, ou seja, é algo para ser experimentado por todos os cristãos. Falamos que o verbo está no presente, ou seja, a gente precisa crescer nessa alegria. E é muito importante a gente entender esse assunto. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a alegria, ela é a marca do cristão. Por isso que em diversos textos vai dizer, servir ao Senhor com alegria. Vai dizer, Deus ama ao que contribui com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E num outro momento, quando a igreja está reunida, Lucas ele vai relatar dizendo o seguinte, olha, a igreja se reunia, os que criam estavam juntos, eles partiam pão e eles comiam com alegria e singeleza de coração. Então, observa que com alegria significa que a alegria é esse ingrediente que marca ou deve marcar a vida de todo cristão. Eu quero usar aqui um outro texto para que possa nos informar ainda outras coisas mais importantes acerca desse assunto, alegria, e está no capítulo 16 de João, no versículo de número 22. Ele vai dizer assim, ó, assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naqueles dias nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus Cristo está falando aqui sobre um momento novo que os seus discípulos vão viver. Eles vão presenciar a humilhação de Jesus, a paixão de Cristo.
Jesus será preso, Jesus será condenado, será envergonhado, será brutalmente machucado, ferido e assassinado vergonhosamente numa cruz. Aquele momento ali vai trazer aos discípulos um sofrimento, uma tristeza muito grande. E é isso que ele está dizendo, olha, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Eles já estão se sentindo tristes com a notícia do que vai acontecer. Eles já estão ficando tristes. E Jesus Cristo está dizendo, olha, e chegará um momento em que essa tristeza será grande. Mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Por que essa alegria ninguém conseguirá tirar? Por que Jesus Cristo está falando de uma alegria permanente? Porque Jesus Cristo está narrando fatos, esses fatos vão acontecer diante dos olhos dos discípulos, e quando o fato se cumprir, se concretizar de maneira cabal, então eles vão entender. E aí a fé deles vai aumentar, a convicção deles vai aumentar. Jesus Cristo está falando que vai morrer, que será sepultado, que ao terceiro dia vai ressuscitar e que vai reencontrar os discípulos. Então essa sequência de fatos, eles vão viver essa realidade. E está dizendo, quando vocês me verem novamente, quando nós nos encontrarmos outra vez, agora Cristo já ressurreto, ele está dizendo, a alegria vai ser tamanha que ninguém poderá tirar essa alegria do coração de vocês. E essa alegria viria como resultado da convicção. Uma outra coisa que Jesus Cristo também fala da alegria cristã aqui, é que ele fala de uma alegria completa, de uma alegria plena, de uma alegria vivida no nível de transbordamento, cheios de alegria, plenos de alegria. Lembra dessa alegria constante? Lembra dessa alegria crescente? Lembra dessa alegria permanente? Por isso, querido, a marca da vida cristã, independente da circunstância, ela é marcada pela alegria. Porque a alegria cristã, ela não é uma alegria resultado de ausência de problemas, mas ela é uma alegria resultado da presença de Jesus em nossa vida. E é isso que o texto também está dizendo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa frase, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, significa regozijai-vos porque vocês pertencem ao Senhor, ou também pode significar regozijai-vos porque o Senhor está em vocês, o Senhor está com vocês, o Senhor estará sempre ao lado de vocês. Ou seja, independente da situação que a gente viva, a gente sabe, tem a convicção que nós viveremos essa situação com o Senhor do nosso lado. E essa certeza é que deve encher o nosso coração de alegria. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha quanta coisa nós vimos aqui hoje. Nós vimos aqui que essa alegria, o verbo está no imperativo afirmativo, então é uma ordem dada a nós e espera de nós uma atitude. Segundo, está no plural, é algo para ser experimentado por todos os cristãos. Terceiro, está no presente, ou seja, é algo que deve crescer dentro de nós, aumentar dentro de nós. O nosso reservatório de alegria, à medida em que o tempo passa, o nosso reservatório precisa aumentar. Quarto, o Senhor Jesus Cristo, ele fala de uma alegria que ninguém pode tirar, uma alegria permanente. 5, ele fala de uma alegria completa. E 6, ele fala de uma alegria que não é provocada
por causa da ausência de problemas, mas uma alegria que é produzida por causa da própria presença dele em nós. Imagina uma água, aonde você coloca o açúcar. Você bebe. Essa água estará amarga, ela estará salgada ou ela estará doce? A sua resposta só pode ser uma. Essa água estará doce. O que faz essa água ser uma água doce? A presença do açúcar. O que faz a vida do cristão ser uma vida alegre? A presença desse ingrediente, Jesus Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Entende? Então pode ser que você esteja acostumado a viver uma alegria que é circunstancial. Uma alegria produzida por uma situação. Essa alegria, ela é real, mas não é a verdadeira alegria que Jesus Cristo está falando à sua igreja e que Paulo está nos ensinando. Paulo está nos ensinando a viver uma alegria resultado das nossas convicções em Cristo. Por isso, ela está no nível de mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um homem de uma cadeia, aguardando uma sentença de morte, por 19 vezes, fala sobre esse assunto e agora, quando está falando com a igreja, já no final da carta, ele está falando num tom de mandamento. Alegrai-vos. É esse o estilo de vida do cristão. Paulo não está falando de alegria num campo teórico, filosófico. Paulo está falando da alegria como sendo o estilo de vida do cristão. Essa é a minha oração. Peço a Deus que lhe dê a capacidade de viver nesse estilo de vida. Que a sua vida seja marcada pela verdadeira alegria, a alegria cristã, a alegria que só Cristo pode dar. Recebe essa semente da palavra de Deus. O meu grande abraço e um beijo no seu coração.